Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar no dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, retomamos propriamente o tempo comum com uma passagem de uma desinteligência entre Jesus, os fariseus e os partidários de Herodes, por causa de uma questão que era cara aos judeus: o Shabá, o sábado. São duas cenas. A primeira, Jesus e os apóstolos arrancam espigas e comem. A segunda cena, num dia de sábado, Jesus, no mesmo dia, portanto, cura um homem que tinha uma deficiência física na mão. As duas cenas estão sendo observadas por fariseus e por herodianos. E eles interpretam aquilo que eles estão assistindo, ou seja, a ação. É a ação que os provoca. Porque a primeira ação é uma cena de colheita, coisa que era proibido para o sábado. Trata-se, portanto, de um trabalho. Foi assim que eles viram, foi assim que eles interpretaram. Eles não viram outra coisa. E a segunda cena é uma cena de prática médica, a cura de um doente. É como se um médico estivesse atendendo num dia de sábado, coisa que é proibida pela Torá. Compreende? Eles estão enxergando a cena. Eles estão enxergando a ação. E pela ação, apenas a casca da ação, eles se escandalizam com Jesus. Porque o Shabá, o sábado, talvez diferente do que um ou outro aqui possa imaginar, não dá para ser comparado exatamente com o domingo. Porque o Shabá tinha como fundo, como objeto, não tanto a prática da adoração a Deus, porque isso se faz todo dia. Então, um judeu não tinha obrigação de ir na sinagoga no sábado. Um judeu não tinha obrigação de ir ao templo no sábado. Inclusive porque o Shabá, a prática do Shabá era feita em casa, à noite.
com uma celebração na mesa, dirigida pela família. Então não era isso. O que está em jogo no Shabá, no sábado judaico, é o descanso. É isso que está em jogo. É não poder fazer, é não fazer atividades. E eles são zelosos nisso, no descanso que foi prescrito por Moisés, por Deus, na boca de Moisés, em Êxodo capítulo 20. Não trabalhar. Não fazer nenhuma outra prática que não seja a do descanso. E aí, nessa desinteligência, nesse desentendimento, Jesus, através do evangelista Marcos, aproveita esse desentendimento para se dar, para se apresentar. Vamos para a primeira cena. A cena da colheita das espigas de trigo. Jesus ali se compara a Davi. Ele diz, eu posso fazer isso porque Davi também fez. Davi descumpriu uma lei, um preceito dado por Deus. Quando no tempo em que Abiatar, no livro de Samuel, Abimeleque, era o sumo sacerdote, Davi com seus companheiros passava fome, estavam com fome, fugindo de Saul, e eles então se escondem numa montanha. Davi desce e vai até o tabernáculo do Senhor, o templo, em forma de tabernáculo, entra e pede a Abiatar, o sumo sacerdote, o pão. O pão que estava no tabernáculo não era um pão comum. Era o pão da exposição. Era o pão da oferta. Era o pão que era ofertado a Deus. Era o pão ázimo. Era o pão que ia colocado como oferta a Deus. E, portanto, ninguém podia sequer tocar, que dirá comer, a não ser os sumos sacerdotes. E o sumo sacerdote que comia desse pão, ele deveria estar purificado por uma semana de práticas de jejum, de oração, etc. E principalmente não ter tocado em mulher. Apesar dos sacerdotes do Antigo Testamento não terem voto de celibato, quando eles iam produzir o sacrifício, oferecer a Deus orações, apresentar a Deus qualquer tipo de oferenda, eles tinham que estar abstêmio de mulher. Eles não podiam ter tido relações sexuais. Interessante isso. E é essa a única pergunta que Abiatar faz a Davi. Vocês estão puros? Puros era isso. Vocês estão sem tocar em mulher? E aí Davi diz, nós estamos fugindo do rei. A última coisa que a gente está pensando é em mulher. Então nem eu, nem os meus companheiros tivemos nenhuma relação, estamos puros. Então ele diz, então pode comer do pão da propiciação. Isso era um crime. Isso era proibido pela lei de Deus. Jesus está dizendo, está aqui alguém que é maior que Davi. Está aqui alguém que é maior do que o sumo sacerdote. Eu e os meus companheiros e os meus apóstolos somos puros. Estamos em santidade. E comemos porque estávamos com fome. Vocês viram a aparência e vocês não viram que eu estava dando a eles de comer. Uma resposta que deixou-os profundamente confusos. Mas Jesus não para aí. Jesus então conclui dizendo, o homem não foi feito para servir ao sábado. Foi o sábado que foi feito para servir ao homem. E aqui está o Filho do Homem, que é Senhor também do sábado. Esse título, Filho do Homem, você vai encontrar no profeta Daniel. Jesus está dizendo, está aqui o Messias, está aqui o representante do próprio Deus aqui na terra, Deus aqui na terra. Está aqui quem legislou Êxodo 20, quem legislou a regra, os 10 mandamentos. Então, eu sou o único que posso comentar, desfazer, refazer do jeito que eu quiser, porque eu sou o Senhor do sábado. Vocês entenderam? Eu sou Deus. E vocês deturparam a lei do sábado. Porque a lei do sábado tinha sido dada, agora é que vem, não propriamente porque o homem merece o descanso, mas porque o homem, o hebreu, viveu na escravidão do Egito. É o que diz a primeira leitura.
É o que nós cantamos hoje no Salmo responsorial. Vocês ouviram o que estava sendo cantado? Estava sendo cantado a libertação do Egito. Vocês não tinham tempo para adoração, vocês não tinham tempo para descanso, vocês trabalhavam de solo a solo, não tinha um dia de descanso. Então, agora que Deus libertou vocês da escravidão, vocês tenham um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo de paz, um tempo de adoração. Agora passo a fazer uma pergunta a você. Foi verdadeiramente libertação? Se o povo depois caiu na escravidão do pecado? Quer dizer, saíram da escravidão do Egito, mas depois caíram na escravidão do pecado. Então o homem não estava completamente livre. A libertação do Egito era um símbolo da verdadeira libertação que Deus traria. A verdadeira libertação quem está trazendo é Jesus. A prova de que essa libertação precisava acontecer. O povo estava passando fome. O povo tinha fome de Deus. O povo tinha fome de adoração. O povo tinha fome de aproximar-se do Senhor. E ali está Jesus de Nazaré, dando de comer aquelas espigas de trigo. Na realidade são um símbolo da Eucaristia, que o Senhor celebrou. Nós celebramos agora, quinta-feira. Que o Senhor celebrou na última ceia, mas que foi dada à igreja pelo poder da sua ressurreição, que aconteceu no primeiro dia da semana. Portanto, nós católicos, e aqui a resposta aos adventistas do sétimo dia, que dizem que nós modificamos a lei de Deus, que diz que nós traímos a lei de Deus, que nós modificamos o decálogo. A grande acusação dos adventistas contra o cristão, contra a Igreja Católica e, portanto, todos aqueles que seguem aquilo que foi ensinado desde o princípio pela Igreja, é que nós modificamos os 10 mandamentos. Nós traímos a lei do sábado, quando na realidade o que nós católicos fazemos é guardar o sábado na sua inteireza. O sábado cristão, o sábado para nós é o dia da ressurreição. Por isso que quando você tem o meio-dia do sábado, já começa o domingo para nós católicos, já começa o dia do Senhor. Então, a Igreja Católica guarda o sábado do meio-dia até o domingo, à meia-noite. É um sábado estendido, seminarista Wellington. Dizer que nós católicos não guardamos o sábado, pois é isso que nós fazemos, guardando a partir do sábado um dia inteiro e mais um outro dia em homenagem, em adoração à verdadeira libertação que Cristo operou por nós, ressuscitando dos mortos no domingo, no primeiro dia da semana, dia em que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Ele arranca a espiga do trigo e nos dá o pão que nos dá a vida, diferente daquele pão que apenas alimentou os companheiros de Davi, mas que não deram a eles a vida eterna, como nós recebemos na Eucaristia. Amém. Segunda cena. Jesus, não satisfeito em provocá-los, porque isso é provocação. Então, assim, quem está achando que Jesus está sendo bacana, tal, Jesus está provocando. Jesus está desinstalando a mente dessas pessoas. Eles têm uma mente obtusa, fechada, sábado, não pode isso, não pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo, não pode isso, é pecado, pecado, pecado. Muito bem, Jesus entra na sinagoga, e ali está um homem com a mão seca, tem um defeito gravíssimo na mão. E eles agora, herodianos e fariseus, observando, para ver o que Jesus irá fazer, se Jesus irá fazer alguma cena de cura num dia de sábado. Jesus faz uma pergunta muito simples. É proibido fazer o bem no dia de sábado? Desde quando o Shabá eliminou a misericórdia, eliminou a bondade, eliminou o bem? Desde quando Deus proibiu que no descanso eu não pudesse descansar fazendo bem a outra pessoa? Em outras palavras, se você estiver vindo à missa e você precisar salvar uma vida, você não peca faltando à missa e salvando essa vida.
Se tem uma pessoa doente em casa e você está cuidando dela, você fica em casa cuidando da pessoa e deixa a missa aqui. Nós estamos rezando por você. Agora, o que faltava? Uma pessoa precisa alimentar a família. O único emprego que ela encontrou é trabalhando como feirante. Olha aí fora, estão aí fora trabalhando. Num dia de domingo, ele vai deixar de alimentar a família dele por causa do descanso sabático? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Vocês inverteram a lógica. Vocês ficaram escravos do sábado, quando na realidade o sábado deveria ser uma bênção. Se eu preciso fazer um mutirão para construir uma casa, aqui no Alphaville não tem disso, mas nós que viemos de lá do outro lado, vocês que também já passaram por isso, sabem o que é isso. Os vizinhos se unem para num dia de domingo, geralmente, bater uma laje. E é uma festa. Vocês não sabem o que é bater uma laje. A vizinhança inteira se encontra, o churrasco, a cerveja, e aquela conversaiada, e à noite vai para a missa. Não é que vai deixar, mas vão trabalhar, porque é um dia de solidariedade, é um dia de mutirão. Se eu tiver uma cirurgia elencada para um domingo, não farei uma cirurgia de urgência? Pois eu quero dizer para vocês que tem seita que não permite sequer que se faça transfusão de sangue, por causa de uma leitura equivocada da Bíblia. Voltei para o meu lugar. Isso é que dá o fanatismo religioso, a politicagem em torno da religião. Bom, de um lado, os fariseus. Do outro lado, os herodianos. Tramando a morte de Jesus. Ah, engraçado. Num dia de sábado, pode tramar a morte do outro. Num dia de sábado, aí está liberado, né? Os herodianos eram os partidários de Herodes. Era um partido político, viu? Então, a politicagem para tramar o mal para os outros, pode no domingo, né? Pode em qualquer dia, aliás. No Brasil é todo dia, né? A politicagem. Política. A política é a forma mais nobre de caridade. A política é a forma mais nobre de caridade. Uma pessoa que entra para a política para fazer o bem, está fazendo a forma mais nobre, mais sublime, mais elevada de caridade sobre a face dessa terra. Não, eles estavam fazendo politicagem, porque eles queriam que Herodes não perdesse o título de rei. E o medo deles é que Jesus, se apresentando como rei, depusesse o rei deles, que era Herodes. Então a politicagem ali, ó. Isso pode, no dia de sábado. Falar mal da vida dos outros, pode, né? Hã? Se juntar para tramar contra o pobre, pode. Agora, ali dentro da sinagoga, um homem doente, com o instrumento de trabalho principal do ser humano, que são as mãos, sem poder cuidar da família, sem poder cuidar de si, com a mão atrofiada, Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem é Senhor do sábado, tem poder sobre o sábado e pode fazer do sábado o que bem quiser. Então estende aqui a mão e seja curado. Tudo lindo, tudo maravilhoso, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dar a verdadeira interpretação aos 10 mandamentos. Mas eu queria só terminar dizendo que a ousadia, a provocação, não é somente de Jesus, mas é também da pessoa que se deixa conduzir por Jesus. Você não pode se esquecer que os 12 apóstolos eram judeus. E que esse homem da mão seca, ele está na sinagoga, ele é um judeu. Ele tinha que acreditar em Jesus e estender a mão. Se ele tivesse preso a politicagem, com medo de politicagem, ele não teria estendido a mão, porque os herodianos estavam ali, ó, filmando. Sim ou não? Se eles tivessem preso a tabu religioso, a religiosidade, a essa tagarelice de gente religiosa, ou raça miserável, raça de religioso, falando da vida dos outros, condenando as pessoas. Se os apóstolos fossem se importar com o que gente religiosa fala, pensa, eles jamais teriam recolhido espigas, sim ou não? Jamais. Mas eles estão ali livres, com uma coragem que não é deles. Sabe o que significa isso? Você só tem essa coragem, essa liberdade, quando você está lascado. Aí você olha para a própria miséria e diz assim: eu não vou ficar passando fome. Eu vou confiar em Jesus. Eu vou confiar no meu Deus. Digam o que quiserem dizer,
critiquem o que quiserem criticar, eles vão falar. Não adianta. Há uma maldade no mundo que vão sempre, de uma maneira ou de outra, te condenar. Mas quem precisa da cura? Não é você? Quem precisa do milagre? Não é você? Quem precisa de Jesus não é você? Então pare de ficar dando ouvidos a quem não vai ajudar você, a quem não vai fazer nada por você, a quem não vai tirar você da situação que você se encontra. Sabe, chega uma hora que você tem que dar uma banana para a politicagem. Você tem que dar um basta para essas tagarelices de gente religiosa que só sabe condenar, se livrar disso tudo e dizer: Jesus, é ao Senhor a quem eu sirvo, é o Senhor a quem eu amo, é do Senhor que eu preciso. E essa liberdade, essa coragem interior nasce, escute isso, da consciência da minha miséria, da consciência da minha pobreza. Ninguém vai me dar de comer, ninguém vai curar a minha mão seca. Eu não sei o que está seco aí na sua vida, eu não sei o que está atrofiado aí na sua casa. Eu sei que o único que pode entrar aí e curar é Cristo Jesus. E enquanto você estiver dando ouvido à politicagem, enquanto você estiver dando ouvido à religiosidade, que não é religião, é religiosidade, é casca, é aparência, você nunca vai sair de onde você está. Compreende isso? Isso é libertador, meu irmão. O dia que você entende isso, que essa é a fé católica, que isso é ser católico, você olha para um adventista e você tem pena. Sinto muito, pena. Porque voltaram ao Antigo Testamento, voltaram às práticas da lei, das quais Jesus nos libertou pela sua ressurreição. Há pessoas que trabalham aqui na paróquia, são caminhoneiros, e frequentam aqui na paróquia. E aí encontra com um padre que é fariseu. Tem padre fariseu, viu? Ah, porque você vai queimar no fogo do inferno, porque não sei o que. Aí vem comigo, ou com outro padre que esteja ainda equilibrado. Tá difícil de achar. Ainda, né? A base de remédio, talvez aqui e ali, mas ainda bem. Ele diz: meu irmão, tire isso. Tire esse peso que colocaram sobre você. Tire esse fardo. Jesus veio tirar um peso das nossas costas. Que religião é essa? Que fé católica é essa? Que ao invés de te libertar, pôs um peso em cima de você e te condenou. Você está trabalhando como caminhoneiro porque você é um pai de família. Quando você encontra em um posto uma missa, porque tem missa nos postos, sabe disso, né? Existe a pastoral rodoviária. Existe uma pastoral na igreja católica, padres, caminhoneiros, que vão com caminhão, montam a missa e celebram nos postos de gasolina. Sim! Aí eu pergunto: quando você encontra os padres da pastoral rodoviária, você não se confessa, não participa? Sim, padre, sim, são meus amigos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Os teus filhos estão comendo, tua esposa está cuidando da casa, cuidando da vida aqui. Fique em paz. Olha, o que faltava a igreja colocar um peso sobre essa pessoa. É a pergunta que Jesus faz. Quer dizer que então, no dia do sábado, é proibido dar a vida? É proibido salvar uma pessoa? É proibido fazer o bem? Então, usando o sábado para quê? Para condenar os outros, para vigiar a vida dos outros, para colocar um peso. A religião, quando não liberta, se transforma num fardo. Religião, fé, catolicismo, igreja, quando não liberta a pessoa, se transforma numa escravidão. Principalmente para os pobres, viu? Vocês são estudados, são inteligentes, é mais difícil pegar vocês. Mas até vocês são trouxas às vezes. Até vocês são trouxa. Então, se vocês não tomarem cuidado, a religião vai se transformando numa amarra, sabe? E amarra daqui, amarra dali. E você fala: meu Deus, mas isso é que é ter Deus? É isso que é ter fé? Eu estou pior do que quando eu não conhecia. Não, é claro que é exigente, é claro que exige de nós transformação, mudança de vida, virtudes, crescimento espiritual. Sim, ninguém está dizendo isso. Agora, um peso
que esmaga a pessoa, ao invés de libertar. E aqui, a palavra de Jesus é libertadora, porque quando termina Nosso Senhor de dizer isso, curando o homem da mão seca, eles com ódio se reúnem, eles se juntam. Fariseus e herodianos se odiavam, mas aí eles se juntam. A maldade une-os. Engraçado, a nossa bondade não une a gente, né? A gente tem tanta dificuldade de se unir. Nós que somos do bem, temos que nos unir mais, porque é o que eles fazem. Eles se unem entre eles, e aí se unem para tramar a morte de Nosso Senhor. Nós estamos aqui reunidos para tramar a vida, amém? A libertação das pessoas, uma mão estendida por mão, solidariedade, bondade, misericórdia. É essa a nossa fé, é essa a nossa religião. Foi para isso que o Senhor nos libertou. Amém.